Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente agradece muito o seu interesse na nossa pesquisa. Esse trabalho foi feito pela Andréia Oliveira, da UFBA, lá da Bahia, a Márcia Cirino, da UEL, em Londrina, e por mim, Rita Guimarães, aqui da Unicamp. A gente vai trazer para você o que caracteriza uma pesquisa em formação continuada. Esse tópico surgiu por uma demanda do nosso GT em discutir o que caracteriza uma pesquisa em formação de professores que ensinam matemática. Para isso, o nosso subgrupo do GT7 decidiu fazer um mapeamento de estudos que tivessem essa temática. Ao todo, foram selecionados 217 artigos, todos eles publicados em periódicos nacionais ou internacionais, num período de 2014 e 2018. Aqui que a gente trouxe hoje para vocês é um pedaço ou o início da análise desse corpus que a gente conseguiu juntar. Então, a primeira parte foi preencher uma ficha com diversas informações desses 217 artigos. A nossa pesquisa teve aí como objetivo geral discutir características de investigações brasileiras sobre formação continuada de professores que ensinam matemática a partir dos objetivos do estudo. Essa análise dos objetivos que esses artigos traziam acabou levando a gente a duas grandes categorias: formação continuada de professores que ensinam matemática como objeto de investigação e formação continuada de professores que ensinam matemática como contexto para a investigação. Em relação a essa primeira categoria, ao olhar os objetivos dos artigos, percebemos que esses artigos convergiam para olhar a formação continuada de professores que ensinam matemática como objeto de investigação. Observamos subcategorias. Então, uma das subcategorias a gente olhou nos estudos, que é identificar e compreender elementos potenciadores do processo de formação. Identificar e compreender conhecimentos, saberes e aprendizagem profissionais de professores que ensinam matemática. Identificar e compreender ações, papéis e conhecimento de professores. Identificar e compreender percepções e expectativas de participantes a respeito do processo de formação. Considerar aspectos teóricos da formação do PEN. E aí a gente colocou essas subcategorias através de escolher termos, né, que pudesse observar a frequência que aparece cada uma delas. A gente teve a ideia de colocar isso numa nuvem de palavras, de modo que a gente pudesse observar a frequência que aparece essas subcategorias relacionadas a essa grande categoria. Em relação ao que é que os resultados eles podem trazer em termos de implicações, né, para pensar a pesquisa e a formação continuada de professores, chegamos às seguintes implicações, que essas pesquisas elas podem fomentar a elaboração de políticas públicas de formação continuada de professores que ensinam matemática, pois apresenta reflexões sobre práticas de formação e seus elementos estruturantes. Bom, os trabalhos que têm a pesquisa em formação continuada de professores que ensinam matemática como contexto para a investigação preocupam-se em analisar o impacto da formação continuada na prática da sala de aula. Temos também aquelas investigações que se preocuparam em olhar o papel de ações, de dispositivos, de materiais de apoio, metodologias ou abordagens de ensino para a sala de aula, e também temos aqueles trabalhos que olharam como é que o professor que ensina matemática lidam com conteúdos específicos da matemática e com os processos de ensino-aprendizagem desses conteúdos.
e também aqueles que as compreensões que as professoras e os professores em formação continuada têm a respeito de diferentes temáticas. Essas subcategorias, elas se interrelacionam, mas também não são excludentes. Nós escolhemos aqui alguns termos para que nós pudéssemos, então, nessa nuvem de palavras, apresentar um pouco da frequência com que essas subcategorias aparecem dentro dessa categoria maior, que é o do contexto para a investigação. Então, essas pesquisas que assumem a formação continuada como um contexto para investigar outras coisas, nós observamos que elas são potenciais para promover reflexões em torno de conhecimentos e requisitos para a ação dos professores no exercício da sua atividade profissional. Então, são fomentados processos reflexivos que auxiliam os participantes da análise e na tomada de decisão na e sobre a prática profissional do professor. Agradecemos, estaremos abertas para o debate no momento oportuno.